Começando com o termo mais importante, como eu digo impostos, como eu digo tributação, como eu digo tributário em inglês. O termo é tax ou taxes. Vamos dar uma olhada em dois exemplos aqui. After this course, I will be able to explain Brazilian taxes in English. Depois desse curso, eu conseguirei explicar os impostos brasileiros em inglês. Agora dá uma olhada nesse exemplo abaixo. The Brazilian tax system is very complex. O sistema tributário brasileiro é muito complexo. Então, sistema tributário, tax system. Então, tax pode ser tributário, pode ser tributação e pode ser impostos. Por isso eu sempre digo, não se peguem apenas a um termo, uma tradução. Outro termo, outra tradução. Assim como no português e em inglês, uma palavra pode ter mais de um significado, dependendo do contexto. Por isso que é sempre bom nós ilustrarmos com exemplos e não apenas irmos no dicionário, pegarmos a tradução e acharmos que aprendermos tudo. E depois gera uma confusão. Ah, como eu digo tributário? Ah, é tax. Ah, mas tax não é imposto? Fica com aquela coisa que é uma besteira. Então, lembrem-se sempre de ler a frase inteira, de entender o contexto. I work in the tax department. Eu trabalho no departamento fiscal, a gente poderia traduzir. Poderia dizer departamento tributário, departamento de impostos, mas sempre em inglês seria tax department. Outro termo importante que pode causar confusão é a questão do uso de tarifas, da palavra tarifas. Em inglês, nós temos duas opções, tariffs and fees. Quando a gente fala de tarifa bancária, a gente vai falar em bank fees. So, bank fees in Brazil are usually high. As tarifas bancárias no Brasil são geralmente são altas. Agora, se a gente falar de tarifa no conceito de tarifa alfandegária, aí nós vamos usar tariff. For example, the president proposed a 25% tariff on all imported vehicles. Então, o presidente propôs uma tarifa de 25% em todos os veículos importados. Mais uma coisa importante, aqui embaixo. Pay attention to the context. Presta atenção no contexto. Fee ou fees também pode significar honorários. Então, talvez você já tenha visto no trabalho audit fees, honorários da auditoria, legal fees, honorários advocatícios. Agora vamos ver tudo relacionado com tax authorities, começando com Receita Federal. Como eu digo Receita Federal em inglês? IRS, Internal Revenue Service. Esse é o termo usado nos Estados Unidos. Podem haver variações de país para país, conforme vocês irão ver aqui nos nossos exemplos, mas internacionalmente, se você fala IRS ou Internal Revenue Service, todo mundo entende o conceito como Receita Federal, como fisco daquele país. E se eu quiser falar Receita Federal do Brasil? Nesse caso, nós temos algumas opções. Nós podemos falar Brazilian IRS? Podemos. Mas no próprio site da Receita Federal, na versão em inglês, obviamente, eles utilizam Federal Revenue of Brazil. Então, dá uma olhada na frase aqui. The Federal Revenue of Brazil administers all federal taxation of individuals and enterprises. Então, a Receita Federal do Brasil gere todos os impostos, toda a tributação federal de pessoas físicas, individuals e pessoa jurídica, empresas, enterprises. Depois a gente vai ver com mais calma aqui essa questão de pessoa física e pessoa jurídica. Outro exemplo, RFB, Receita Federal Brasileira, is the equivalent of IRS in Brazil. Então, se alguém pergunta o que é, what is RFB? RFB is the equivalent of IRS in Brazil. No Reino Unido, in the UK, IRS is called HMRC. Se a gente estivesse num curso presencial, eu daria um chocolate para quem acertasse o que é HMRC. Como muita gente trabalha em empresa inglesa, achei bom colocar. Sabe a tradução disso? Ou o significado dessa sigla?
Her Majesty's Revenue and Customs. Então, seria como se a gente dissesse o fisco da rainha, a Receita Federal da rainha, da Her Majesty. Aí muita gente perguntou já, vai mudar para His Majesty agora que é o rei Charles, não é mais a rainha Elizabeth? Não sei, é uma instituição centenária, é capaz de que mude, mas é irrelevante aqui para o contexto. O interessante é chamar, né, o fisco da rainha, o fisco do rei, se tiver essa troca, é tudo nosso. Vamos continuar. E como eu digo, o Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, aqui mesmo no Brasil já trocou essa nomenclatura algumas vezes, mas a tradução em inglês que vocês vão encontrar mais usualmente, Ministry of Treasury or Ministry of Finance. Ministry of Treasury or Ministry of Finance. Secretaria da Fazenda, aquela estadual. Então, se a gente quiser falar sobre o estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, aí a palavra que a gente usa é department. São Paulo's Department of Finance, Rio de Janeiro's Department of Treasury, Minas Gerais Department of Treasury or Department of Finance. E outro termo importante, ainda nesse assunto um tanto governamental, política fiscal, fiscal policy, fiscal policy. So, governments typically use fiscal policy to promote stronger sustainable growth and reduce poverty. Então, os governos tipicamente usam a política fiscal para promover um crescimento forte e sustentável e reduzir a pobreza, ou assim deveria ser. Mas, lembre-se, fiscal policy, política fiscal. Some other important terms. Como eu digo contribuinte em inglês, taxpayer, taxpayer, independente de ser pessoa física ou jurídica, tá? Os dois são taxpayers. Example. What will be the financial burden to the taxpayer? Qual vai ser a carga financeira em cima do contribuinte? Então, se esse projeto for aprovado, if this project is approved, what will be the financial burden to the taxpayer? Qual vai ser essa carga, esse fardo financeiro, que seria a burden, tem a tradução literal de fardo, a gente traduz como carga também para o contribuinte. Então, dois termos importantes aqui. A alíquota do imposto, tax rate, tax rate. What is ICMS tax rate? Qual é a alíquota do ICMS? E carga tributária, tax burden. Então, é o mesmo termo aqui, o burden, tax burden, alíquota tax rate. Lembrem-se de fazer as anotações que eu falei e pronunciar os termos também em voz alta. Pessoa jurídica, nós chamamos de legal entity. Legal entity. Pode ser enterprise também, pode ser company, mas o termo mais formal, legal entity. Example. All legal entities in Brazil are subjected to paying corporate income tax. Todas as pessoas jurídicas no Brasil estão sujeitas a pagar o IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Corporate Income Tax, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. E se eu quiser falar pessoa física, aí a palavra em inglês é individual. Individual. Individuals are subject to personal income tax. Então, todas as pessoas físicas estão sujeitas ao imposto de renda pessoa física.